Fala galera, estamos começando mais um podcast do Professor das Obras e sim, nós vamos falar de impermeabilização de novo. De novo vamos falar de impermeabilização, até vocês aprender a não ter mais vazamento, não ter mais infiltração e cada vez a gente está trazendo um especialista diferente aqui, com exceção desse cara aqui, ó. Esse mesmo que vocês estão vendo na tela aí, ó. Esse é o Vitão. Hoje, olha aqui, ó, coloca eu aqui, Bruno. Ó, hoje esse cara aqui, ele tinha uma inauguração de uma loja que ele tá abrindo e ele falou, não, eu não posso perder um podcast. Deixou a loja dele lá inaugurando e veio aqui participar de um podcast. É verdade isso aí, Vitão? Estamos ajeitando a loja lá, vai inaugurar na segunda-feira. Mas tava lá hoje arrumando lá, tinha que sair correndo de lá pra cá. Aí, ó, tá vendo? Esse é o Vitão, é o 57º podcast dele já aqui, né, tá acostumado. E todo mundo já conhece o Vitão, dispensa apresentação, especialista, empresário, né? Revenda técnica. O que mais você faz, Vitão? Na parte de impermeabilização, a gente tem toda a solução lá, sim. Aí, ó. Boa. E hoje, claro, a gente já vai falar o que a gente vai falar hoje aqui. Estou aqui também com a Maressa, né? Imper Solutions, projetista, especialista. E também já tá ficando macaquinha velha no podcast aqui também já, né, Vitão? Já tá famosa aí já. Tem um só, depois de mim ela vem todos os outros, né? Estamos concorrendo aí, Vitão. Aí, ó. Mas eu vou contar um negócio pra você aqui. Ela mandou umas mensagens pra mim, assim, nos bastidores, falando assim, Hugo, se você quiser que eu participe também quando você falar de telhado, quando você quiser falar de cimento... Pra poder passar eu já, ela tá querendo competir já. Você viu, então? Eu tô achando que eu vou ter que fazer, assim, professores das obras. Né? Mais de um. Tô brincando, é convidada minha aqui. E o Fernandão, esse é o convidado especial de hoje, Fernandão da Vedacity. É isso aí, Fernandão? Isso aí, Hugo. Obrigado pelo convite. Prazer estar com vocês aí, Maressa, Hugo, Vitor. Vamos bater um papo aqui. Fernandão, que a gente acabou de descobrir que ele é concorrente meu. Vai rolar podcast do Fernandão. Fernandão Cast. Como que é o nome do podcast lá, Fernandão? Fala, Fernandão. Fala, Fernandão, cara. Puta vida, hein? Perdi minha boquinha da Vedacity. Já era. Acabou. Bom, vamos lá. Vamos começar aqui a falar do assunto técnico de hoje. O assunto de hoje é impermeabilização de muro de arrimo, certo? Todo mundo já está ciente do assunto, né? Eu acho que é um problema muito sério a impermeabilização quando dá errado, né, no muro de arrimo. Exato. E a gente vai falar aqui hoje de soluções para impermeabilizar muro de arrimo para que você não tenha esse tipo de problema. Boa. Beleza? Muro de arrimo, para quem não sabe, só para contextualizar aqui, muro de arrimo é uma estrutura feita para conter solo. Então, quando você tiver um muro na obra que ele vai conter um maciço de solo, né, uma camada de solo, independente da altura, seja uma altura pequena ou uma altura grande, né, você precisa fazer ali uma estrutura. Então, primeiro, contrate um projetista de estruturas, né, que é o primeiro cara mais importante do muro de arrimo. E depois você vai procurar um projeto de impermeabilização e saber como você vai impermeabilizar essa estrutura. Porque quem estudou engenharia sabe que um muro de arrimo, ele tem ali uma carga de empuxo de terra, que é a força que a terra está fazendo para que o muro caia, né? E essa força de terra para o muro cair, ela é aumentada drasticamente quando tem a presença da água. Então, todo calculista gosta, mesmo considerando no cálculo, quando você encontra alguma solução para que essa água que bata no muro percole, vá embora através de sistemas de drenagem e uma proteção do próprio muro contra a umidade, infiltrações, etc. Por isso a impermeabilização. Deu para entender, será? Mais claro que isso. Ficou. Top, hein? Explicação do professor das obras. Aí sim, show, hein? mais claro que isso só desenhando, né? Enquanto eles vão falando, eu vou fazer um desenho aqui, depois eu mostro na câmera aqui, assim. Ó. Show? E em breve novidades, né? Em breve novidades. A gente tá com um formato diferente de podcast aqui, onde a gente vai conseguir fazer alguns desenhos ao longo do podcast e a pessoa que tá em casa vai conseguir assistir esses desenhos nossos enquanto nos ouve. Olha que da hora. Legal. Tá vendo? Não, vai ficar top. Vai ficar top, hein, Vitão?
Só que esses eu tô pensando em não te chamar, tá? Tá com medo de eu tomar o lugar dele. Tá vendo? O Bruno já tá com medo de eu entrar lá dentro da sala e aprender a mexer lá dentro. A concorrência tá forte, hein, Vitão? Eita, o Bruno tava pensando, será que dá pra cortar o microfone do Vitão de vez em quando? Tô brincando. Vitão é sempre bem-vindo aqui também, é parceiro nosso. Bom, vamos lá. Já expliquei o que é muro de arrimo. Vamos lá, Fernandão. Quais são os tipos de impermeabilizante para muro de arrimo? Hoje a gente pode falar aí de manta asfáltica e argamassas poliméricas, que são produtos hoje que as pessoas procuram justamente para conter esse tipo de problema desde o início da obra, muitas vezes para fazer uma manutenção. Tá. Então, se eu for fazer um muro de arrimo, por exemplo, na minha obra, eu tenho somente duas opções, basicamente duas opções, né? Somente talvez é um pouco complicado, mas tenho duas opções. Sim. Argamassa polimérica, que a gente já falou aqui em alguns outros podcasts, que vai estar lá na descrição, né? Sim. Que é aquele produto que você mistura, né, o leitinho com, né, Esse mesmo. o cimentinho lá, que não é um cimento, que tem um pó de o quê, Vitão? Pim. Pó milagroso. Que tem um pó milagroso, você bate aquilo na obra e aplica lá com a trincha e tal, em Isso. demãos cruzadas, é isso? Você tem a opção tanto da bicomponente quanto da monocomponente também, que ao invés de misturar o líquido e o pó, você mistura com água. Boa. E aí faz a aplicação sempre com uma trincha ali e importante respeitar o consumo também de aplicação. Porque muita gente às vezes pensa, vou aplicar lá 3 demãos. Você pode aplicar 10 demãos, mas às vezes não atingir o consumo ideal, que é o recomendado ali na questão de muro de arrimo, que aí a gente fala de pressão negativa. Então geralmente é recomendado 4 kg por metro quadrado. Uhum. Essa questão das demãos, eu costumo comparar isso com qualidade de tinta, né? Porque se você compra uma tinta ruim, você pode lá dar 3, 4, 5 demãos que você precisa para chegar lá no que o pintor chama de cobertura ideal, né? E aí se você comprar uma tinta muito boa, você às vezes dá 2 demãos e você tem ali a cobertura. No caso do impermeabilizante, é quilos por metro quadrado, né? Então o importante é você chegar em quilos por metro quadrado, né? Exatamente, é o que muitas vezes quem vai fazer a aplicação não está se preocupando com isso. Porque muitas vezes o proprietário da obra gastou um X valor ali para comprar a quantidade certa para atingir o consumo, mas quem fez a aplicação está preocupado com a demão, aí chega no final da impermeabilização, sobrou lá um monte de produto, fala, mas eu consegui cobrir toda aquela área. Ainda economizei, né? Economizei para o proprietário, às vezes economizei para o proprietário, mas muitas vezes não atingiu o consumo, então a impermeabilização ela não foi feita. Entendi. Esse consumo, ele vai dar uma espessura final, né, do produto seco, curado, e essa espessura é que vai dar estanqueidade e durabilidade. Isso. Se a gente não tem espessura, você pode ter até um muro pintado, né, não impermeabilizado. Isso, uma espessura menor. Então, às vezes, até a gente faz um cálculo rápido ali, você pega, por exemplo, a pressão negativa, você pega o 4 quilos, multiplica ali pela área que você tem, vai dar o valor. Chegou nesse valor, você divide pela quantidade de produto, no caso de um monocomponente, sempre adiciona água para dar o volume, você dividiu, vai dar a quantidade de caixa ideal. Então, muitas vezes, quando eu tenho que orientar algum cliente, eu falo para ele, quando você finalizar todas essas caixas, a sua área está impermeabilizada. E, geralmente, eu sempre coloco uma caixa a mais, por quê? Porque tem o desperdício da ferramenta. Uhum. Então, muitas vezes, ninguém conta com isso. E aí é importante também para manter o que a Marissa disse, da espessura e realmente atingir ali o consumo ideal recomendado. Legal. Para ficar mais fácil da gente entender, cita para mim o nome de um produto de argamassa polimérica que todo mundo conheça aí. Todo mundo conheça? Monocomponente ou bicomponente você quer? Tanto faz, os dois. Então vou falar, o monocomponente pode ser um Vedatop, que é um produto aí bem reconhecido no mercado, e um bicomponente hoje... A Vedacity tem o bicomponente para a área de construtora, mas no mercado tem um Via Plus 5000, por exemplo, que é um bicomponente. Os dois são iguaizinhos, servem para a mesma aplicação? O monocomponente e o bicomponente, eu escolho qual eu quero comprar? Exatamente, os dois servem para as mesmas áreas, por ser argamassa polimérica. E por que o fabricante faz os dois se os dois têm a mesma utilidade? Não era mais fácil só um monocomponente? Então, muitas vezes tem fabricantes que têm os dois produtos em linha, e tem profissionais que já estão tão acostumados a usar o bicomponente
que às vezes, tanto no início, vou falar pela própria Vedacity aí, no início foi uma resistência muito grande, porque os profissionais não entendiam a questão que nem o Vitão citou aqui do pó de pirim-pim-pim. Então, o polímero já está ali no cimento, você só adiciona água e faz a aplicação. Então, ele tinha uma certa resistência, porém, pelo outro lado, tinha o problema do quê? Muitas vezes o cara estourava lá o líquido e misturava a água. Então você acaba perdendo a argamassa polimérica. E aí foi criado os dois, hoje os dois têm o mesmo conceito de mercado e tem pessoas que preferem aí o mono e tem pessoas que preferem o bicomponente. Entendi. O Vedatop, ele é monocomponente. Monocomponente. E a gente tem também bicomponente. Do Vedatop. Do Vedatop. Eu ia também. falar exatamente isso, porque eu já usei o Vedatop bicomponente. Então. O mono é mais novo, né? O monocomponente é mais novo. Deve ter por volta de uns 4, 5 anos. Porque sempre, a vida toda foi bi, Foi né? bicomponente, aí tiraram de linha uma época, depois retornou novamente. Hoje tem só para linha de construtor o bicomponente. Legal. Ô Vitão, até uma pergunta para você, que acompanha ali os aplicadores. Aproveitando ali o exemplo do Fernandão. Eu vou fazer um muro de arrimo com argamassa polimérica, né? E aí eu tenho, sei lá, 10 metros quadrados de muro de arrimo. Para ficar fácil a conta, vocês consideram 4 quilos por metro quadrado, né? Então eu vou ter 40 quilos para eu aplicar nesse muro. E aí a caixinha lá tem 18. É isso? A bi, sim. Então eu vou precisar de 3 caixas, né? Isso. Duas ali vai faltar um pouquinho. Vai faltar um pouco, Tá. Isso é 3. Talvez a quantidade que eu peguei não seja tão boa, mas tudo bem, né? Talvez aí, se fosse 36 metros quadrados, um exemplo, tá? Então deu certinho ali as 2 caixas para eu fazer esse muro de arrimo, tá? Mudei então de 40 para 36. Eu vou começar a aplicar ali o produto, como o Fernando falou, eu tenho que gastar as 2 caixas naquele muro. E é claro que o processo de aplicação é por demão. Então, eu faço ali a mistura do produto e aí eu começo a aplicar o produto, né? Eu comecei a aplicar o produto, assim, é muito difícil que a última trinchada que eu vou dar na parede, acabou. Perfeito, né? Isso não vai acontecer, né? Porque, assim, ele vai seguir uma ordem de demãos, depois ele vai vir com outra, vai vir com outra, e aí, nessa última demão que ele tá dando, que o produto tá acabando, acaba no meio do muro. O que ele faz? Ele compra mais uma caixa para finalizar o resto? Como é que você faz com seus aplicadores? Então, normalmente ele vai... É difícil, que nem você falou, difícil chegar lá exato. Mas aí você vai estar aproximadamente o consumo que pediu ali, né? Não é que necessariamente essa última demão que vai dar o resultado final lá. Pode ser que você que nem a gente já está calculando sempre um pouco a mais. Uhum. Então, se deu até metade do muro ali... Normalmente, se tiver algum canto, alguma coisa que dê para reforçar mais, vai nesses pontos e faz o reforço com o material que sobrou ali e depois consome o resto no restante. Eu não preciso, então, complementar. Se eu parei no meio, por exemplo, assim, se eu tô lá na terceira ou quarta demão, não sei quantas demãos dá mais ou menos. Vai variar. De 3 a 4, mais ou menos. Mas varia muito de aplicador para aplicador, né? Então, mas vamos falar de 3 a 4 demão. Se eu tô, então, no meio da quarta demão e cheguei até a metade desse muro, eu não preciso complementar a quarta demão no restante do muro? Se tiver no consumo certo lá, não é para dar. É que, de repente, pode ser que esticou um pouco mais e acabou não conseguindo esse consumo, mas é para dar. Entendi. Acho que porque é essa dúvida que fica na cabeça do pedreiro. E eu falo porque eu recebo esse tipo de, não deu para terminar a quarta demão ali, né? Sim. E aí eu fico na dúvida se eu falo para ele, não, tudo bem, então se você aplicou as caixas que eu pedi para você, tá tudo certo, ou se não, vamos complementar ali. Isso porque... Mas é o que o Vitor falou, atingir o consumo... Tá, beleza. Perfeito, que não pode menos do que o consumo recomendado. Você nunca vai chegar exato, né? Uma distribuição muito uniforme, né? Você vai conseguir fazer com que chegue aproximado. Você diminui a margem de erro, né? De falar, eu vou fazer por demão. Aí não, agora no consumo, se deu na metade lá, acabou o produto. É porque você entendeu, né? Que se fizesse um mapa ali, e uma parte ia ter um pouco mais... Um pouco menos, né? Uma espessura menor. Exatamente. Isso que eu... Mas beleza, ficou claro. Acho que outro ponto importante é o tempo entre demãos, né? Fundamental respeitar aí também, que dá muito problema, não dá não, Fernando? De assistência. Exatamente, Marista, muito problema. E tem assim, hoje no caso da argamassa polimérica monocomponente, são 4 horas o intervalo. Aí o que acontece? Tem vários pontos, porque muitas vezes o cara quer acelerar, e aí ele, 2 horas, olha lá, tá claro, porque o cimento acaba facilitando para isso, ele vai lá e aplica outra demão.
Ou muitas vezes no final também, você acabou, precisa aguardar lá um tempo de cura. Só que aí você faz no muro de arrimo, ali a presença de água, igual você falou, é forte, o produto tem que esperar um pouco mais para secar. Então, para o cara fazer o acabamento, muitas vezes é o que não é respeitado. Então, o tempo de demãos é muito importante também. Se ele aplicar antes, ele pode até tirar o material, né? Se o material tá fresco, em vez de ele estar depositando, ele tá espalhando, tá tirando. Exato. Isso. E é essa visão que ninguém tem. Ninguém tem. Acha que tá pondo mais, tá sendo mais rápido. E a questão de demorar muito tempo, não sei se tem um tempo limite aí, tem a questão de delaminar entre uma demão e outra, né? Soltar, assim. Isso, tem esse fator também. Por isso que muitas vezes, fiz 2 demãos num dia, vou fazer no outro. Opa, aí tranquilo. Agora, 3, 4 dias, vou deixar o produto secar lá e vou aplicar outra demão. Corre o risco de delaminar. Legal. E independente do sistema de arrimo, eu posso usar esses 2 tipos, por exemplo. Tem muros de arrimos de alvenaria estrutural, né, que são blocos de concreto e tal. Tem muro de arrimo em estrutura de concreto armado mesmo, forma, maciço, né, concretado. Tem até outros tipos de arrimo também que acho que não vale falar aqui porque vamos focar mais em residência. Sim. Né? Mas independente do arrimo, esses 2 sistemas vai. Esses 2 são recomendados. Tá. Bom, acho que um ponto que é importante a gente falar é assim, ó, se um pedreiro estiver escutando a gente aqui, ele precisa entender dos detalhes da aplicação que vai fazer diferença no desempenho do sistema, né? Então, tem a questão, por exemplo, assim, o muro está lá em bloco de concreto, por exemplo. Qual que é o passo a passo aí, até fazer a impermeabilização correta? Eu posso falar? Pode. Então, vamos lá. Geralmente, uma coisa que a gente até nota quando a gente é chamado aí para orientar. Primeiro passo, limpeza. É uma coisa que eu não sei como as pessoas enxergam no momento de fazer a aplicação do produto, mas olha lá o muro, fala, não, tem um pouquinho de areia aqui, dá para aplicar por cima. Você está desperdiçando o produto. Por quê? Você imagina no caso da argamassa polimérica, você aplicar em um muro onde está cheio de areia e você vai aplicar por cima, o que vai acontecer? Então vai ter aquela mistura, o produto já não vai ter um desempenho, então a limpeza é primordial. Eu já vi também profissionais muito caprichosos que no momento de fazer a limpeza o cara usa uma hidrolavadora lá, tira toda aquela sujeira, espera secar para começar a fazer a limpeza, umedece antes porque o produto é cimento, então umedece antes para fazer a limpeza. Tudo isso contribui para uma boa impermeabilização, então é um fator muito importante também. Legal, então o profissional se deparou com o muro lá, primeiro passo é fazer a limpeza do muro. Exato. Né? Aí depois que ele faz a limpeza do muro, lá ó, eu estou imaginando os blocos limpinhos agora. Ó. Tá mais limpo do que quando chegou na obra. O cara passou a VAP, pô, né? Que capricho, né? Beleza, fez isso. Aí tem que dar uma argamassa de reboco, como é que é o processo? Isso, aí falamos da limpeza. Aí depois, geralmente o que faz? Faz o chapisco e aí faz o reboco para fazer a impermeabilização e também já vi outra situação. Eu já vi fazer a impermeabilização diretamente no bloco, fazer o chapisco, fazer reboco e depois fazer uma outra impermeabilização. Então, geralmente, a nossa recomendação é sempre fazer a proteção, fazer o reboco, faz a impermeabilização e depois usa uma pintura asfáltica à base de água para depois encostar a terra. E tudo isso tem que respeitar tanto o consumo quanto o tempo de secagem para que a impermeabilização seja duradoura. Entendi. Então, é interessante isso que ele falou também, né? De fazer 2 camadas de Com impermeabilização. certeza. Direto no bloco e depois na proteção ali, né? Eu posso dividir o consumo? 2 quilos para cada. Não. Você está querendo economizar. Não. E você está querendo vender mais produtos, né, então? Acho que o impermeabilizante ele tem que estar o mais próximo possível da estrutura, né? Que a função é protegê-la. Lógico que também, acho que a gente vai entrar nisso depois, depende da face que eu estou impermeabilizando, né? Se está trabalhando na pressão negativa, na pressão positiva, isso também altera o tipo de sistema também. E o consumo, né? Mas acho que é bem, bem importante isso, né? Então, o consumo do material para bloquear, no caso da negativa, se a gente estivesse falando de um exemplo na negativa, os 4 quilos tinha que estar ali muito próximo da estrutura, né? Isso. Porque se a gente coloca 2 ali, 2 na frente, acaba não funcionando. Não funciona nenhum. E o que fica depois do reboco não serve para nada, né, na negativa. Exatamente. Né?
Na negativa vai empurrar tudo. Tá, então para não confundir a cabeça do pedreiro, a gente tem um muro lá limpinho, faço uma argamassa para regularizar o muro, né? Porque assim, dá para aplicar direto na alvenaria, mas se a gente generalizar isso, tem pedreiros e pedreiros, né, cara? Eu acho bem difícil, assim, o risco é grande. Tem pedreiros e pedreiros. Depende muito da Tem que condição, tá né? muito bem feito, né? Da Fechar superfície. bem as Principalmente pela emendas do estrutura. bloco, tudo. né? Exatamente, as juntas, As né? emendas ali, Zé. Tal. Eu acho que para não ter erro é mais fácil fazer a argamassa de reboco primeiro ali, né? E não Toda a precisa ser... impermeabilização correta é estar regularizado primeiro, né? Isso. Todas as áreas. né? Nem que seja uma regularização com uma espessura menor, né? Sim. Com 1 centímetro, 1 e pouquinho, é mais para regularizar mesmo. E fechar os poros. Uhum. Eu costumo fazer nas minhas obras essa argamassa, na verdade, no intuito de regularizar a superfície. Não é no intuito de aprumar, porque isso não precisa, né? Não. Não precisa estar aprumado, esse tipo de É coisa. só regularizar. regularizar. Pode ser distorcida, que o pessoal fala, né? Isso. Pode ser uma argamassa distorcida, assim. Eu acho que talvez para as pessoas de obra aí, a maneira mais prática de você fazer isso é com a própria desempenadeira direto no bloco, né? Porque Sim. se você chapar igual um reboco, você vai acabar engrossando, Sim. né? E aí você vai ter que ter o trabalho de cortar, de desempenar, vai virar um reboco, Sim. né? Eu acho que com a própria desempenadeira, aquela desempenadeira de pintor, não a de plástico, mas E a o desempenadeira- importante é passar um filtro nela também, deixar ela bem desempenadinha. Vai ter um consumo também bem menor de produto, né? Uhum. Verdade. Senão você aumenta muito o consumo também. Quanto mais porosidade ou Mais absorve o Se material. né? tiver irregular, mais consumo vai. Então passa essa argamassa de cimento e areia, né, com a desempenadeira e depois vem com o feltro, que é aquela esponjinha, né, para poder deixar a superfície mais lisinha, certo? É Isso aí. E aí tá preparado para impermeabilização. Pra Só que tem um impermeabilizar. detalhe, hein? Tem um detalhe, hein, que a gente falou no podcast passado. Essa argamassa, para regularizar, Traço, né? tem um traço certo, né? Tem um traço e não pode estar com impermeabilizante também nessa massa, né? Sabe o Pessoal- que eu já vi pessoal fazendo? É. Porque é mais fácil, ela é mais molinha. O pessoal passar argamassa de colante. Eu já ouvi isso também. C3, Não ia né? citar, mas já que você falou, já vi isso. Passar C3 e vai ficar lá no ponto para fazer. Não recomendaria. Não, Tem que ser areia e cimento. Areia e cimento. Beleza. Um Traço traço 1 para para 3. 3. Isso aí. Exatamente, 1 para 3. Pedreiro do céu. Arrepia, filho. Vai ficar escura essa massa. Boa. E forte. E Forte. Beleza. Então, feito essa massinha, aí a gente entra com um produto, né? Da argamassa polimérica. E aí tem aquele cuidado, como você citou, de ter que umedecer a parede. Sim. Né? E é umedecer, não Não encharcar. encharcar, Jogar mangueira lá e só dá uma leve umedecida. Com a própria trincha, né? É duas Essa trinchas, trincha, né? É duas trinchas que o profissional tem que trabalhar, né? Isso. É um balde com água e o balde com produto, né? Exato. Umedece a área onde você consegue fazer a aplicação e vai umedecendo. Que tem gente também que fala que tem que umedecer, ele umedece a parede inteira, ele tá fazendo lá, chegou aqui e secou. O intuito é estar úmido aonde você tá aplicando, né? E Aí a hora não- que começa, tá seco já. E é o que o Vitor falou, umedecer. Às vezes, que nem eu falei, leve umedecida. O leve, o alto, o grande, cada um interpreta de relativo, um né? jeito. Alta tem- resistência. Pra mim Tá alto, úmido, né? É. Não escorrendo água ali, vamos falar assim, saturado demais, né? Leve umedecido, o cara vai fazer assim, com a brocha, assim, mas vai ficar bem- molhando lá um monte lá. Só bem devagarzinho, né? Exatamente. Eu tô leve, né? Você não falou o quanto de água, né? É leve água na parede. Legal, fez isso aí, vem umedecendo e aplicando o produto em demãos cruzadas. Isso, demãos cruzadas e com intervalo de secagem de 4 horas. Intervalo entre as demãos de 4 horas. Tá. E a última demão, completei lá. Vou fazer a proteção mecânica. Também tem que respeitar um tempo antes da proteção mecânica? Geralmente, da argamassa polimérica pede-se 5 dias. Aí é o que eu falei, varia do local, porque muitas vezes pode ser que esteja muito umedecido, você tem que estender esse período. Então tem que ficar bem atento aí se realmente o produto secou para você fazer a proteção mecânica. Esses 5 dias seria o período de cura total De dele. cura total do produto. Tá. Acho que um outro ponto importante, já que a gente está falando de muro de arrimo, e essas estruturas de muro de arrimo são estruturas. Você considera elas como estruturas travadas, movimenta, flexível? Travadas. Travada, né? Travadas. Sim. Tá. Mesmo que elas sejam travadas, são estruturas, como eu falei no começo, que elas recebem ali um esforço, uma carga de empuxo pesada, Sim. né?
e por receber uma carga de empuxo pesada, geralmente as estruturas de um muro de arrimo, elas são robustas, tem pilares, tem vigas robustas e às vezes a composição, principalmente quando é muro de arrimo com bloco, ele é heterogêneo, então você tem ali pilares de concreto, vigas de concreto, mas muros o fechamento de bloco de concreto, né? Então são materiais diferentes, por mais que seja tudo concreto, mas são materiais diferentes, um é feito na obra, outro é pré-fabricado, né? Qual que é a recomendação com relação a essa diferença do trabalho dos materiais? Precisa ter uma tela para estruturar tudo isso? Como é que é esse cuidado? Você olhou para ela. Sempre você, garoto. Você é um cara especial. Não, geralmente a tela é justamente para ajudar nessa estruturação aí e fazer o acabamento final ali para a impermeabilização funcionar. Mas sempre recomendo tela. Sim. São materiais diferentes, né? Você tem uma junta... A trabalhabilidade deles vai ser totalmente diferente. Sempre que tiver diferença de material, é bom estruturar. Tá. Bom estruturar. Se for só concreto em forma, concretado de uma vez só, não tem precisaria. Aí, tranquilo. Acho que não precisaria. Não sei, Vitor, o que né? Não, não parede toda de concreto, não. Mas é que daí entra naquele negócio que a gente fala de estruturar argamassa polimérica rígida também, né? Também. É uma coisa que não faz muito sentido, né? Tipo, no muro ali que você tiver dilatação, ela vai acabar dilatando também. Então a gente sempre recomenda colocar ali, se vai usar argamassa polimérica, usar uma emulsão asfáltica também. Além de fazer a proteção da acidez da terra, você também ter um produto flexível, que daí sim, aí você pode até telar com a emulsão asfáltica e não com um produto rígido. Tá. Eu indicaria isso daí. Tem um produto de emulsão asfáltica para citar pra gente aí? A gente tem a membrana base asfáltica, que é o Vedaprem. Vedaprem. Vedaprem é famoso. E tanto faz a cor? Não, o preto. Ele não, o asfalto. Quando fala o nome Vedaprem, é preto. Daí tem Vedaprem branco, que é escrito já Vedaprem branco. Tá. E tem o Vedaprem Fest. Então, Vedaprem, só nome Vedaprem já é emulsão asfáltico. Então, depois da argamassa polimérica, olha os detalhes que nós vamos conseguindo aqui, ó. Tá vendo? Antes era só aplicar a polimérica e meter terra. Agora quanta coisa a gente já foi tirando aqui do Fernandão aqui, ó. E tem o processo da pintura asfáltica também que eu te falei, que tem pessoas que faz a proteção mecânica, depois aplica a pintura asfáltica e depois de 5 dias também encosta a terra. Legal. E não pode esquecer do detalhe da impermeabilização da fundação. Mesmo que seja arrimo, a gente está fazendo isso, tem que impermeabilizar a fundação. Processos diferentes. Até mesmo a gente até colocou para falar sobre isso, né? Quando eu faço a impermeabilização do muro de arrimo, não quer dizer que elimina a fundação e nem o barrado do lado interno, né? Eu tenho fazendo aqui na face externa, mas eu tenho que fazer um barrado do lado interno também, porque essa umidade pode vir do solo, né, de baixo para cima, né, ascendente, e não só do muro de arrimo, né. Aqui você tira o volume de água e desse aterro que está aqui, mas você tem a umidade subindo no baldrame ou então pelo desnível do terreno do lado interno também. Essa umidade, normalmente o pessoal, a gente falou sobre isso, né, no podcast lá de fundação, porque o pessoal faz o embasamento e vem com aterro nivelado com ele. Então, quando eu desço o embolso, tudo aqui, essa umidade sobe na parede. E aí o pessoal confunde que essa umidade deu ali no pé da parede, por causa do muro de arrimo o muro de arrimo não está funcionando lá o material, mas essa impermeabilização daqui, ela tem que ter, né? Eu acho que impermeabilização, independente do tipo de estrutura que a gente trabalha, a gente tem que entender o sistema, né, Vitor? O sistema construtivo. Porque a gente fala, impermeabilização de baldrame, que nem você comentou aí desce, a argamassa entra em contato com o solo, o baldrame está impermeabilizado e a umidade vai subir do mesmo jeito. Isso. Então é sempre entender o sistema construtivo, para então a gente conseguir indicar uma solução adequada, né? Isso. Sim. Boa, e até mesmo que o Vitor falou do muro de arrimo, muitas vezes tem pessoas que fazem a impermeabilização do muro de arrimo e pelo lado de dentro se torna um porão, por exemplo. Vai fazer a impermeabilização lá, é um caso da argamassa polimérica, em 5 dias ela não vai secar. É um local fechado, não tem ventilação, então tem que ser considerado tudo isso também. Legal. Sobre a tela que a gente comentou, em qual momento eu devo aplicar a tela? Suponhamos que seja lá 3 a 4 demãos. Qual é o momento da tela? Nesse caso aí, sempre quando for argamassa polimérica, eu indico telar no produto flexível, sempre, né? Estruturação no flexível. E ela fica entre a primeira e a segunda demão. Primeira demão do flexível, você aplicou o rígido primeiro, depois vem com flexível,
E aí, entre essa demão primeira e a segunda, vem a tela. É isso? Todo mundo está de acordo? Sim. Sim. Mas Nesse caso, mesmo quando trabalhando na negativa, você também indica flexível ou não? Na negativa, não. Na positiva. Na positiva, né? Que você está comentando de colocar Sim. a tela, né? Então, mas eu tô pensando assim, eu tô no lado do solo ainda. Tá. Isso, depois Positivo. vai, Então, na vai pular positiva, pro outro tá. lado. Tô na positiva. Até pro pessoal O entender... que é positivo e o que é negativo? Marissa, né? vai lá, fala aí. Vou tomar uma água e você explica o que é negativo e positivo. Vamos lá, pessoal. Quando a gente fala negativa, a gente está falando da pressão que a água pode, né, exercer aí na nossa estrutura impermeabilizada. Então, a pressão positiva, ela é sempre a pressão que é exercida na face impermeabilizada, né? Então, se a gente tem um arrimo, vai encostar o solo aqui, a gente está impermeabilizando essa face e o solo está encostando aqui, então a pressão ou do solo ou do lençol freático é positiva, direto na face impermeabilizada. A pressão negativa, ela é na face oposta à face ela é oposta à face impermeabilizada. Então, por exemplo, no lado interno, né, a gente tem o solo, o muro de arrimo, não tem o acesso para impermeabilizar o lado externo, vai impermeabilizar o lado interno. Então, a pressão que a gente tem é a negativa, na face oposta à impermeabilização. Não sei se deu para entender. Acho que quando a gente começar a desenhar fica melhor, né? Um jeito fácil, assim, do pessoal entender que a gente fala na obra é quando vem diretamente no produto, é Também, positivo. isso. Ou quando vem nas costas Do dele, produto é aí negativo. Então, Bem melhor, mais simples, mais prático. Eu falo mais ou menos assim também. Eu falo onde tá água é positivo, onde não tá água é negativo. É que Aí daí depende, a água né? vai chegar negativo, né? Não, mas onde tá a maior parte da água. Por exemplo, na piscina, você tá impermeabilizando onde tá a água, ali é a impermeabilização positiva. Fora da piscina é negativa. Né? Mas e se a gente usar o exemplo do arrimo, No muro de arrimo, por exemplo, a água vai chegar daquele outro lado. Não, então, mas onde ela bate primeiro? Ah, sim. Então, é aí que eu falo, né? Então, o lado que ela bate na face dela... Do produto ela é positiva. Uhum. Mas aonde ela pega nas costas do produto, daí ela vai dar pressão negativa. Puta, engenheiro é cheio de... Eu dou sempre o exemplo, ó, a parede está aqui, tem terra encostada, pressão negativa, ao contrário positivo. Peraí, o contrário, né? É o contrário. É a parede para a pessoa entender a parede. Eu gosto assim, de pegar um negócio simples e confundir todo mundo. Eu uso sempre o detalhe lá do adesivo, né? Se você pegar o adesivo e jogar água na frente dele, ele não solta, mas se você abrir uma perninha ali e jogar água atrás dele, ele solta. Uhum. Então, sempre quando vem nas costas do produto flexível, negativo. ele solta, né? Então, todo produto flexível, você puxou ali, jogou água atrás, ela vai desplacar. O produto rígido já não tem nem como você abrir uma ponta para entrar água atrás dele. E você viu como é que é, o Vitão? Ele vem com aqueles papos de falar assim pra mim assim, não gosto de aparecer, na frente das câmeras eu fico vermelho, que não sei o que tem. Ele fica pensando em até exemplo que ele vai falar no podcast. Como que eu explicaria lá, tomando banho lá, como é que eu explicaria lá, pressão negativa e positiva se me perguntasse, né? Ô mulher, vê que está certo, que você entende isso aqui. O cara fica praticando no espelho lá. Tem que treinar. Já fica ensaiando, né, Vitão? Tem que treinar meus vendedores também. Tem um jeito deles tá entenderem. certo. Mas acho que todo mundo entendeu, né? É que esse negócio de positivo e negativo é meio ilógico. Frente e trás ficaria mais fácil. Pressão da frente e pressão de trás, sei lá, mas tudo bem. É negativo e positivo. Tá bom. Acho que ficou claro para todo mundo. Quem não entendeu, manda lá um direct lá. Eu não entendi, explica de novo. Nós faz um podcast só disso. Só sobre isso, Só sobre isso, beleza? Isso aí. Então vamos lá. Só que eu fiquei numa dúvida. O impermeabilizante, argamassa polimérica, rígido, né? Que é o Veratop, por exemplo. Então não precisa de tela? O rígido... É que depende. Então, geralmente, no caso do muro de arrimo, no caso do muro de arrimo que o Vitor citou, vai usar no flexível. Mas, por exemplo, você pega uma área menor, onde você vai usar o rígido. Igual a Marissa tinha comentado também, na junção piso-parede sempre orienta a tela. No caso do muro de arrimo, dispensa, faz no flexível. Mas numa área menor, vai usar o rígido, usa a tela na junção piso-parede. Justamente para ajudar na estruturação. É que o muro de arrimo, então, por se caracterizar... Agora vamos para a projetista aqui, ó. A projetista aqui, ela olha lá o projeto, o sistema, aí ela vai olhar o muro de arrimo, ela vai lá, rígido, impermeabilizante rígido. Então você não usa impermeabilizante flexível no muro de arrimo, jamais. Não, pode ser utilizado, desde que seja na positiva, na negativa não.
Ah, então, aí se eu utilizo o impermeabilizante flexível no muro de arrimo, eu coloco tela. Sim. É que, na verdade, essa questão da tela, vamos ser bem sinceros, é uma polêmica. A estruturação com argamassa polimérica rígida. Porque a rígida, né, ela não tem nenhum tipo de flexibilidade. Então, movimentou, ela pode romper. Então, muitos especialistas entendem que o uso da tela é desnecessário, porque ela vai romper de qualquer forma. Mas muitos fabricantes ainda indicam a estruturação, né? E tem gente que usa. E tem Quanto custa a tela, Vitão? um rolo vai sair uns 260, 250. O rolo de quantos depende. metros? 50 metros. Então faria aquele nosso muro por 250. Ah, eu coloco essa tela e acaba com esse problema, né? Mas no rígido não vai acabar não tendo muita função. Exatamente. Não tem função. No rígido é rígido. Se trincar, não é a tela que vai segurar. Ele vai trincar do mesmo jeito. Eu vendo o produto, poderia vender a tela, mas não é a... Então, mas se a gente pensar que... eu entendi o que você quis dizer. Então não existe um mix, não existe a tela contribuindo para uma flexibilidade do rígido. Não. Possível. Não é tipo concreto armado. Não. Então, e ainda tem a questão, a gente comentou no outro podcast também, anterior, né, do poliuretano, onde a gente também falou da tela, porque a tela também não pode ser a tela poliéster crua em produto cimentício. E o pessoal costuma muito ainda, né, aplicar o produto cimentício e tela de poliéster crua. Ela não tem resistência à alcalinidade, ela vai também apodrecer. Tá. Tem que ser uma tela de poliéster resinada. Tá, legal. Bom, continuando o nosso muro então, né? Olha que legal, a gente tá discutindo vários detalhes na medida com que eu vou fazendo o muro, né? Então agora eu finalizei então a minha argamassa polimérica, faço uma proteção mecânica em cima disso. Sim. Quais são as maneiras de fazer proteção mecânica, Fernandão? Geralmente se faz com areia e cimento, igual o Vitor tinha comentado lá atrás. Depois que você finaliza, o produto secou, você vai lá, faz um chapisco, faz a argamassa lá de revestimento, e aí a proteção mecânica que a gente recomenda é desse formato. Tá, então é tipo um chapiscão grosso mesmo ali. Exatamente, com resistência de preferência, né? Que eu já vi chapisco aí de chegar, passar a mão e esfarelar tudo. Ah, entendi. O chapisco, geralmente, o traço do chapisco que a gente usa em obra é 1:3. Sim, isso. Tem que ser 1:3. Tá, então é o mesmo traço que você usou lá atrás. E sempre, quando é em cima da impermeabilização, a gente também costuma orientar um adesivo também. Ah, tá. Tipo um chapisco, né? O pessoal da Vedacity que não, fica é o tranquilo. Bianco, né? Tem que colocar o Bianco na massa para poder... Fica tranquilo, depois nós manda o boleto lá. Ué, pagar, né? Eu vou pedir desconto agora, calma. Ele tá em outras fontes, hein? Eu não vou dar desconto pra ele, não. Ai. Não, legal. Então aplica lá o adesivo e faz o chapisco. Fez o chapisco... a gente acha que não vale a pena entrar no mérito aqui. Vamos aproveitar o Fernando aqui. Não vamos ficar entrando no mérito de drenagem. Mas depois disso entraria ali um sistema de drenagem para antes ainda de voltar à terra com o reaterro compactado ali. Isso. Certo? Isso mesmo. Tá, não vamos entrar nesse mérito da drenagem, porque acho que vai fugir um pouco do escopo e são muitos detalhes que a gente pode discutir sobre isso. Então agora, beleza. Finalizamos a impermeabilização. Drenagem é um outro assunto. Vamos olhar agora para o outro lado do muro, onde é a negativa, né? Onde o solo não está em contato, né? Precisa fazer uma impermeabilização desse outro lado também? Antes de passar para a negativa... A manta, se for utilizar, sempre na positiva, sempre desse lado que a gente estava falando, né? Ah, tá. Então, não sei se vocês iam... A negativa tem que ser fazer o procedimento com a manta. É o que a gente comentou também sobre isso, né? Para o pessoal que está ouvindo agora, todo produto flexível, ele não tem opção de tratar negativa. Todo produto flexível, já pode entender dessa forma, mais fácil. A argamassa polimérica rígida, ela tem resistência à umidade negativa, rígida. E também segura positiva. Ela tem duas opções, o rígido. Mas o flexível não tem opção de negativa. Entendi. E é coisas que às vezes as pessoas querem ouvir da gente. Não, vai lá e faz. Você explica, reexplica. Não, eu já ouvi o pessoal querer impermeabilizar na negativa, né, com manta. Não, mas a manta é melhor que a polimérica, porque a manta é pré-fabricada. Eu falei, não. Nesse caso, não, porque, né? Às vezes até eu me pergunto, eu fico vendo assim, eu não sei se as pessoas às vezes confundem por a gente falar de sistema, por exemplo, a gente fala de uma manta asfáltica dentro de um reservatório.
E a pessoa acha, não, então se dá para usar lá, dá para usar aqui. Porque você pega muita coisa, e não é só residencial não, às vezes você pega construtora. Eu já peguei um exemplo, assim, não é de muro de arrimo, mas eu já vi construtora querer fazer reboco com argamassa estrutural. Então você fala, caramba, não é o pequeno que erra, às vezes o grande erra também. Então acho que isso às vezes confunde a cabeça das pessoas. Erra até mais, porque tem mais área para errar. Também tem isso, né? Tem um detalhe também que o pessoal às vezes olha para aquela caixinha de 18 quilos ali, que é barato, vamos falar assim, em vista dos outros produtos, é um dos materiais mais baratos. E aí olha lá e fala, tem uma membrana acrílica lá, que custa R$350, e tem 18 quilos e você está me oferecendo um produto de 50, 60 reais. E aí ele acha que você está vendendo um produto errado porque ele é mais barato, ele é muito barato, ele não acredita naquele produto. Quando na verdade aquele produto é a solução dele, né? O outro de 350 não vai resolver o problema dele. Né? Entendi. Eu já vi impermeabilização de membrana acrílica branca em baldrame. Nossa. Muro de arrimo. Impressionante. Caramba. É o que o Vitão falou, a mesma coisa de você comprar um carro chique para querer ir para os Estados Unidos, né? Cena que era só você pagar a passagem de avião que você chegava lá, né? Acabou o assunto. Bom, a gente acabou focando aqui em argamassa, eu acabei focando em argamassa polimérica e esqueci das mantas, né? Sim. A manta, para resumir aqui, o preparo até ali, a argamassa... Para você regularizar, mesma coisa. Bonitinho. Aí você vem colando a manta, aplica o primer, né? Aquele processo que a gente já conhece. Vem, cola a manta, né? Com maçarico. Com maçarico, né? Não no Super Bond, nem no 3D. Eu já vi no prego, tá? No prego? Meu Deus. Soltou tudo, reclamou, aí chegamos lá para verificar. Pregaram a manta. A manta inteira, o filme lá. Caramba, mas como vocês colaram isso? Não, foi pregado. Não acredito. Então a gente vê Gente do céu. Pregar manta asfáltica, nova metodologia de aplicação. Mas a Vendacity poderia bolar alguma coisa aí, né? Porque aí, Vitão, imagine que maravilha. Você lá, já fez tudo. Tá pronto. Chumbador produtividade lá em cima. Chumbador químico pra montar asfáltica. Top, hein, meu? Tem pessoas que já falou isso pra mim, de colocar a manta no muro de arrimo, ele não prega no meio, ele prega só lá em cima, um sarrafo, deixa ela solta e encosta a terra. Igual uma cortina, caramba. né? Sim, mas ele não prega, né? Na onde tá a terra na cabeça deles é isso. Lá onde ela vai estar a terra, vai estar a água, não tá furado, mas na verdade... E as emendas, né? As emendas tá tudo aberto, essa manta tudo solta. Bloco de concreto sem regularização, só passa o primer e cola a manta. Nossa. Então, aí você chega lá falando, a gente é o errado. E vamos falar a verdade, tudo, o que né? acontece muito, que a gente não citou aqui, lona plástica não resolve o problema de muro de arrimo. gente. Lona plástica não é resolve. sistema de impermeabilização, Senão ia entendam. encher a loja lá de lona para vender, que ia ser mais fácil de vender. Não funciona. Não funciona. Nem de 200 micras. Não, nem dobrado em duas. Caminhão, Nem dupla camada de lona. Não, mas eu dobro em duas. Não resolve. Você tem duplo problema, só gastou dinheiro. Vocês não sabem nada, vocês fazem a lona com consumo errado. Ajuda a gente aí. Tá usando o consumo errado de lona, Vitor. Por isso que não tá funcionando. Tá fazendo proteção mecânica na lona? Ué. Eu falo que a lona, como a gente citou da argamassa polimérica, né, dela não ter resistência a essa acidez da terra, além de ela ficar toda solta, né, aberta, onde a água consegue entrar por cima, você cria uma bolsa, que essa água não sai mais pro lado da terra, só fica pro lado da parede. Então você cria um problema maior e ela vai apodrecer. Eu falo um jeito simples de você entender isso, se você pegar um pedaço de plástico e colocar um bloco em cima dele no concreto e colocar ele aqui na terra e colocar um bloco em cima, deixa os dois lá que você vai ver que em contato com a terra ele vai apodrecer rapidinho. Então não tem resistência nenhuma. E é até pior, né? Do ponto de vista assim, de obra, a água, quando ela consegue entrar por trás da lona, a lona fica até pior, porque ela não sai daí a água. É isso que o Victor comentou. Bolsa, que é o que eu tô falando. Você cria um bolsão de água ali. Ela entra por cima né? lá, desce, quando sai atrás ali, não consegue voltar para a terra. E não consegue sair dali. Então Deve você ficar cria uma confinada bolsa, em cima do arrimo, né? Vai ficar tudo na sua parede, vai demorar tempo para sair dali, né? Desculpa a dislexia aí, que eu tô pensando numa pergunta que vocês não saibam aqui. Vamos ver se eu consigo no final. Mas eu acho que uma interessante, acho que é bom reforçar, é a questão da fixação da manta quando a gente tem aí grandes alturas, né?
sei lá, Fernando, que a gente às vezes tem contenções, né, de 2 subsolos, 2 pés direito, aí 6, 7 metros de altura. Sim. Tem que fazer algum reforço? Como que é? Boa, o uso da cinta. Isso também isso que a Marissa falou, é um detalhe importante que muitas vezes as pessoas esquecem porque a manta, pelo peso da manta. Então você vai colocar ela ali no muro de arrimo, se ela não tiver uma cinta ali de fixação, pode acontecer de se romper também e muitas vezes o profissional colocar a culpa no material. Então tem que ficar atento a tudo isso também. Como que é essa cinta, Marissa? É uma cinta metálica que ela é fixada até mecanicamente mesmo, né? Como que tem algum nome comercial? Eu tenho também, a gente utiliza também o fincapino, também dá certo, né? Sim. Só que daí tem que estar na estrutura de concreto, né? Não vai fazer dar tiro na alvenaria. Mas na parede de concreto dá para você usar o fincapino. Daí você coloca as roelas maiores e consegue travar essa cinta, né? Mas é uma cinta metálica, né? Prateada, assim, meio de alumínio. A gente até chegou a fazer com aquela própria cinta que amarra a tubulação na laje, sabe que ela é toda perfurada, usar ela mesmo, que daí ela já tem os furos. Os furinhos. Então você coloca ali, trava, pode também fazer o furo com a furadeira e colocar bucha, parafusar com as roelas e depois na sobreposição, você vai fazendo sempre no final dela ali, né, subir lá 2 metros, faz uma cinta, quando eu vim com a outra eu sobreponho em cima desses furos para ficar protegido. Até qual altura então eu preciso começar a usar cinta? A partir de 1,5 m, 2, né? 1,5 m, né? 2 metros ali já seria o suficiente para você começar a travar ela. Então eu furo a manta nesse caso, não tem problema. Fura a manta para travar ela mesmo. A gente chama de pinar ela. Porque depois quando você vir com a sobreposição, você esconde isso aí. Tá, legal, boa. Então a manta daí também tem o mesmo preparo que a gente já falou da regularização. Aplico a manta, como vocês falaram, com esses cuidados. Depois eu venho com a proteção mecânica em cima da manta e aí começa o processo de drenagem também. É isso, né? Sim. Sempre a proteção mecânica, que é muito detalhe, né? Mas a proteção mecânica em cima da manta asfáltica, você tem que queimar o filme dela também. Isso que eu ia falar. Senão ela também não cria aderência, né? Queimar o filme? Tem que queimar aquele filme de polietileno, que é onde tá fica o logo lá do fabricante. A propaganda lá, né? Tem que queimar ele, tirar aquilo ali para poder aderir o chapisco. E a tela pro chapisco. Geralmente usa a tela de PVC. Tá, então o queimar que você fala é com maçarico. Com maçarico. O próprio aplicador que tá fazendo a manta asfáltica, ele ir lá e queimar para poder aderir à proteção mecânica. Tá, então isso o aplicador tem que saber fazer. Sim. Tem que queimar. Se for essa regra proteção... básica, né? E na tela de PVC sempre subir 10 centímetros acima da manta. Tem esse detalhe também. Tem que ancorar ela também. Ancorar ela. E tem que fazer com tela de PVC, então. Sim. A gente recomenda porque... PVC tem PAD também, então, né? Tem PAD, tem pessoas, eu já vi pessoas fazer galvanizada, né? Mas galvanizada com o tempo. Por exemplo, na acidez, volta lá de novo, né? Na terra lá, ela vai ter essa corrosão. Melhor trabalhar com as plásticas. Então, a PVC é melhor. Então, acho que até o custo dela é um custo bom também, custo-benefício bom. Então, pessoal, quando você for colocar a tela, você prega a tela assim, ó, na manta. Tô brincando, não faça isso não. Olha, Hugo, não fala isso em casa, gente. Mas você já deve ter visto isso aí, né? O cara fez tudo certinho. Aí o cara vai prender a tela lá e fala, e agora, rapaz do céu? Não, você coloca a tela enchapando ali, né? Pra dar uma ancoragem nela, né? Vitão. Vai furar lá a manta lá, meu Deus. É que tem coisas que você vai vendo no meio do caminho, aí você fala, cara, deixa até a gente confuso, vou pregar a manta com prego. Como tá pedindo pra pinar, né? Furar a manta. Porque o cara, parece ser bobo isso que eu falei, mas às vezes o pedreiro, até por preguiça, dificuldade, porque é ruim de manusear, dependendo da altura do muro... Pô, você fica lá com a tela e um ajudante segura daqui, é complicado ali, né? E aí, o que o cara faz? O cara precisa de uma ajuda de alguém para esticar para ele, né? Como é que você faz geralmente isso? Mas por isso que o processo de colocar a tela, ele é intercalado entre o chapisco e o reboco, e não na manta. Não, mas tudo bem. Coloca direto. Então, se você colocar lá, por exemplo, 3 metros de altura, não tem problema, ela tem que estar solta. Você só vai travar ela lá em cima. Ali você pode fazer uma massa em cima e travar ela lá na virada e deixar ela solta mesmo, ela tem que estar solta. Só que você já tem o chapisco ali de aderência, quando você bater a massa, ela já vai travar. Então, você pode pontear essa massa no chapisco, travou a tela e ele vai trabalhar normal. Entendi. Então, tem gente que acha uma puta dificuldade, sendo que ela é simples, ela tem que estar solta mesmo. E aí você só vai ponteando algumas áreas ali com a massa, ela vai travar. Não tem problema se ela ficar enrugadinha em algum canto.
Dificilmente ela vai enrugar, porque ele já passa, ele bate a massa aqui, Ela passa já a fica massa, a mão e ela vai ficar certinha. Ela é bem firme, né? A de PVC principalmente, né? Ela é Isso bem firme. também é praticidade do dia a dia, porque muitas vezes quando a gente vai fazer visita em obra, você conversando com o aplicador, conforme ele vai fazendo, ele vai adquirindo mais habilidade. Então ele vai trabalhando de uma forma mais fácil para que facilite para ele, igual o Vitor falou. Então o cara que está acostumado a fazer isso, você pega para ele, tanto indiferente do tamanho, ele vai fazer com a facilidade. Agora quando você pega um com dificuldade, se é um espaço pequeno, ele vai ter a dificuldade que não era para ter. Então facilita o dia a dia aí para... E o pessoal não chapiscar também, que aí o cara vai sofrer mesmo, porque daí ele bate a massa... Não tem ponto de ancoragem para ele, né? Daí essa tela começa a ficar boba. Mas o que você falou faz sentido. Se ele prender lá em cima... Você estica ela aqui embaixo, vai batendo massa, vai descendo, esticando e batendo massa. Travou. Eu pensei numa situação onde não prenderia lá em cima. Tem que prender, na verdade ela tem que estar sempre acima. Mesmo que eu não tenha uma virada, ela tem que estar acima. E se eu não... Vamos dizer que o muro de arrimo eu tenho 3 metros de aterro e esse muro tem 4 metros de altura. Eu vou subir, eu não tenho onde ancorar ela, então eu tenho que pinar essa tela também. Acima lá em cima, da manta. no topo do muro lá, né? A manta parou aqui, eu tenho que passar 10 acima dela, travar e descer ela de novo. Isso. Tá. Então, beleza. Essa foi uma boa dica, hein? Sim. Então, agora acho que acabou a positiva. Agora vamos para a negativa, 50 minutos, hein, cara? Tá vendo? Vocês falam, hein? Tem assunto, hein, Fernando? Achei que eu falava demais. Você acha que só um muro de arrimo não dá 1 hora de podcast? Dá. Dá até mais. Dá até Tem mais. muito assunto, exatamente. Isso porque a gente pulou a drenagem. É verdade. A drenagem, a única dica que eu deixo assim, pro aplicador não se envolver em drenagem. Tem que ter um estudo ali, pelo amor de Deus. Eu, como aplicador, eu posso falar. Pulando fora. Sabe por que ele faz isso aí? Porque se der problema, ele fala... Drenagem não é comigo, não. Drenagem não é Tem comigo. que calcular, tem que ser estudado onde você vai jogar água. Não vem com essa conversa. Viu, né? Eu tô entendendo porque você não quer mais chamar o Vitor. Viu? O Vitão, ele arruma um negócio para ele se esquivar. Isso, o engenheiro da obra lá, o espertão, ele quer tirar dele e colocar no aplicador. O aplicador acha que vou ganhar a metragem lá Engenheiro e aplicador. da drenagem. Tô sentindo que tá tendo... Tá o clima, né? Já sentiu o clima aí. O problema dele, você chega lá na loja dele lá, tem um cartaz desse tamanho escrito assim, ó, soluções. Eu chego lá, dou o problema e quero que ele se vire, meu. Se ele chega com metade da resposta, daqui pra frente aí você procura outro profissional. É nada. Você procura... VR impermeabilizações, não drenagem. Você livrou, hein, Vitor? Você viu? Bicho é esperto, cara. Demais. Bom, vamos pro lado então agora negativo. Negativo, como vocês falaram, não adianta lá uma membrana acrílica, né? Tem que ser um produto rígido. Sim. Né? Que é uma argamassa polimérica. Sim. Isso. Certo. A argamassa polimérica, de novo, volta ao Vedatop lá pra frente, então. Boa, Vedatop. Com o mesmo consumo. Monocomponente ou bicomponente, mesmo consumo. 4 quilos. Tá. A única coisa, né, que a gente tem que ter ciência, assim, o ideal, contenção, arrimo, é sempre impermeabilizar pelo lado externo, para que a umidade não entre, né, na positiva, que a gente estava falando antes. Na negativa, a gente vai ter a entrada ainda da umidade, a única coisa é que ela não vai aflorar no lado interno. Né? A hora que ela chegar, ela vai encontrar um impermeabilizante que tem resistência à pressão negativa, ela não aparece, mas ela está dentro do arrimo, né? Não, para a durabilidade da estrutura não é tão bom, mas há casos que a gente não consegue, não tem acesso, aí acaba fazendo a impermeabilização na negativa. É só no caso de não ter opção. Exatamente. Mesmo, né? Não ter opção, trata a negativa. E o detalhe, Hugo, na positiva são 3 quilos por metro quadrado, na negativa são 4 quilos por metro quadrado. Ah, tá. Então, no lado que vai encostar a terra, só 3. Isso. Tá. E 4 do lado de fora. Exato. Então, não é essencial que se faça, então, do lado de fora. Do lado de fora. É essencial. Só em último caso mesmo, faz na negativa. Tá. Então, peraí. Não é essencial. Não, é essencial. Se possível, fazer na positiva. É que muitos casos não têm acesso. Digo a negativa. A negativa não é essencial. É essencial para não aparecer. Para a durabilidade da estrutura é indiferente, porque a água está lá. Mas para o usuário, né, para quem está vendo ali a parede, ela não vai aparecer, não vai ter mancha de umidade, não vai soltar pintura. Né? Então, a parte estética, ela atende. A parte de durabilidade, não. Ah, boa. Entendeu? Ficou claro agora. Eu então, falo que é só enganar o visual só. Isso. Você não vai ver a umidade. Está vendo. É isso. É para o usuário, mas ela né? tá chegando, ela tá passando pela estrutura, né? Exatamente.
Entendi. Mas por que ela tá passando para a estrutura se eu fiz a positiva? Não, então, quando a gente trata a negativa é porque eu não fiz a positiva. Ah, então é um ou outro. Isso. Entendi. Ou um ou outro. Não, é isso que eu tô perguntando, não é os Isso. dois, então. Não. Ah, entendi. Primeiro que a argamassa polimérica, ela tem que trabalhar em contato com a umidade. Se ela ficar sem estar em contato com a umidade, também não tem função nenhuma. Não foi isso que você falou pra mim? Você falou pra mim, não, pode comprar, faz aí a negativa. Não tem. Faz nos dois lados. Você viu que o Hugo já tá achando que tem que fazer nos dois? tá Ó. vendo? Foi lá que você Faz conseguiu os essa dois, informação? Foi. É que eu- Já tinha gasto R$1.000 um metro quadrado lá só pra fazer tanto produto que ele viu em mim. Aí foi fazer, né? Não, faz a negativa também já. Viu? Casa de alto padrão. E começou pelo lado de dentro. Então é assim, cara. Acabei com a prateleira dele lá. Tô brincando. O nome da Tô velha. brincando. Ele já não vai participar do Ele próximo vai falar, podcast, pô, né? Hugo, tá Ele quer queimando meu tirar filme. você daqui de qualquer jeito. Não, tô enchendo Eu o saco. perco a venda, mas não vendo o produto errado. É, o É Vitor isso aí, já comprovei isso lá ao vivo. Ele perde É a venda. verdade. Não, mas tá certo. Então, ou é um ou é outro, né? Mas na negativa, é bom a gente falar sobre isso, porque ou é um ou é outro, aí o cara... Você vai dar opção pro brasileiro, filho? Ele vai no quê? No mais fácil, no mais barato. No mais fácil, mais barato. Exato. Sim. E aí é ótimo que ele vai falar assim, beleza, então você é um ou é outro, eu não vou fazer a positiva, eu vou fazer a negativa, né? E aí é onde ele toma na cabeça. Né? Que daí ele procura o mais barato, ele tá pensando somente em estética, Exatamente. né? E aí a água tá passando lá. E acho que é legal falar também que assim, qual que é a vida útil de uma impermeabilização negativa e de uma positiva, por exemplo? Aí é uma boa pergunta. Essa é difícil. Assim, quando a gente avalia projeto, depende muito do tipo do solo, nível do lençol. É verdade, pressão, Hugo dá risada, Que mas é é verdade. estimativo. Lembra que eu falei que eu tava procurando uma pergunta? Achei, Sobrou cara. pra mim. Tá vendo, Marisa? Sobrou pra mim. Mas aí a gente tem que avaliar todos esses casos. Que nem a gente tá falando aqui da polimérica, né? A polimérica, por exemplo, na minha opinião, eu especifico sempre quando a gente tem um terreno seco, né? Então, não vejo problema ali, especifico a polimérica. Agora, quando a gente já tem um nível de lençol, ou um lençol ativo, uma pressão mais alta, aí trabalha o comanto, ou até mesmo com cristalizante, que aí é um sistema até que tem uma resistência à pressão negativa bem maior, né? Tanto positiva quanto negativa, para a gente poder ter uma durabilidade maior. Mas nas poliméricas, eu acho difícil até estimar. Acho que a gente tem que trabalhar quando dimensiona no conjunto, acho que igual a norma de desempenho fala, né? No conjunto aí, sei lá, em torno de 20, 30. É bem difícil. Estruturas enterradas é bem difícil estimar. Até os fabricantes, né, o Fernando, não sabem qual é a vida útil referência do material nessas condições. Mas eu trabalho aí, se tiver um nível de lençol mais alto, vou para as opções melhores. Agora, te dar tempo exato, certo, é difícil. Entendi. É garantir que não vaze para o Enrolou e não maior deu a tempo resposta, né? possível. Vocês perceberam, né? Mas é o que ela falou, é difícil. No caso de argamassa porque- polimérica, principalmente, você dá uma estimativa do sistema ali, é bem complicado. Eu acho que estrutura enterrada é mais difícil, né? Assim, que nem banheiros. Banheiros a gente fala em área interna, 13 anos, pelo menos, E né? tem uns que nos surpreende, né, Marisa? Vamos ser sinceros, porque muitas vezes a gente escuta casos de impermeabilização. Foi feita a impermeabilização, foi há quantos anos? 15. Caramba, 15? Você fala em 13, 15. Tá ali aproximadamente. É o que ela falou, em casos enterrados é bem difícil. É bem difícil, porque você não tem como fazer nenhum tipo de manutenção, né, pra acrescentar isso. Sim. Se tiver algum problema, né, vai ser paliativo depois. E que nem eu falei, nível do lençol, tipo do solo. Você tem um solo que é mais drenante, tipo areia, vai ajudar, vai contribuir para a durabilidade. Se eu tenho um solo que é argila, silt, né, vai empoçar, ter mais presença de água. Por isso que a drenagem, embora a gente não entrou nesse item, né, provavelmente tem até um podcast específico, mas a drenagem aumenta a vida útil da impermeabilização. Por isso que é importante a gente ter drenagem. Uhum. E a importância de caprichar na impermeabilização por conta disso. No muro de arrimo, que nem o Vitor citou aquela hora, você pega um muro de arrimo com uma extensão muito alta. O que você vai fazer? Tem que caprichar ali na impermeabilização para justamente não sofrer com isso. Uhum. É um lugar de... Difícil Como é que faz acesso, manutenção, não faz, né? Não tem Eu como. falo sempre, muro de arrimo e baldrame. É duas áreas que você tem... Tem uns MacGyver aí que gostam de se arriscar. Não, eu tiro a terra lá do fundo. Meu, não tem como. Tem vídeo na internet, os caras quebrando a primeira fiada do tijolo para poder impermeabilizar o Meu baldrame Deus. depois de pronto, né?
Nossa. Tem. Vou lá, tiro terra 2 metros para baixo e faço, não. Nossa. Sim. Então, Eu ia perguntar para vocês agora, vou botar vocês em cima do muro aqui. Se vocês forem escolher entre esses dois que a gente falou hoje, então, para muro de arrimo, essas duas soluções, argamassa polimérica e manta. É capaz. Eu sei que... Claro que o Vitão vai falar manta, né? Manta asfáltica. Manta E você asfáltica. também, tempo de vida útil também. Depende, se o terreno estiver seco, dá para trabalhar com a polimérica com consumo Ainda um pouco prefiro maior. manta. se for ver da City, usa os dois. Essa foi boa. E faz nas duas, ainda faz interno, faz a exatamente. negativa. Você também. viu quem que é o sócio da VR aqui, né? Os caras põem toda a prateleira no muro de arrimo. Põe tudo aí. Sua casa lá de alto padrão, lá, o Victor te indicou os dois sistemas. Usa os dois. Mas lembra daquelas duas camadas? A primeira é argamassa polimérica e a segunda é manta. É assim que eles Tem fazem. aquele ditado, melhor pecar por excesso do que por falta. Agora eu entendi porque você tá 20 anos na Veda City. Não, legal. Acho que em termos de durabilidade, realmente, a manta, A né? manta, Eu fico com um pezinho um pouco atrás, né? Não é que assim, eu gosto muito da manta. O problema é que a manta você tá na mão dos aplicadores. E assim, eu confio no trabalho da VR Impermeabilizações, mas eu já não confio no trabalho de outros De aplicadores. qualquer aplicador, né? Esse é o problema, porque a argamassa polimérica, eu tô ali no canteiro de obras, eu tô vendo o cara fazer, de acordo com o que vocês me falaram aqui, e poxa, bacana, eu consigo fiscalizar isso. Agora a manta, se a gente for entrar no mérito do aplicador, puta, se o cara maçarica de menos, a manta descola, se o cara maçarica demais, ele queima muito a manta. Então assim, esse cuidado, eu que nunca apliquei, eu não sei ver isso. Entendeu? Aí qual que é o ponto para o gestor de obras, para vocês entenderem? Eu tenho que ter nos meus processos de construções o mínimo possível de pontos dentro desse processo em que eu não consigo fiscalizar. Eu tenho que tirar isso do meu processo. Sim. Então, se eu tiver um ponto lá que eu tenho que confiar no cara, no profissional, isso para mim é um problema. Você sabe que você pode contratar consultores para fiscalizar, né? Sei. Então. E ter uma empresa também que te dê... Só que aí fica caro essa história toda, né? Mas falou se assim, você então- contratar a empresa que te dá respaldo, te fornece Sim. uma RT e que te dá Também, garantia do é. serviço ali, o termo, isso daí saiu do seu escopo, já tá Verdade. no escopo da empresa aplicadora. Não, sim, por isso que eu falei de Sim. você. Mas aí, por isso, é o que a Por gente isso tem que falou, contratar né? especialista Contratar uma mesmo, empresa é. especializada que Exato. tenha um suporte, né? Não adianta que nem fala, o cara fala, você fornece RT? Peraí que eu vou ver quanto que o engenheiro cobra. Peraí, mas o engenheiro não trabalha com você? Ele não está já- registrado junto no CREA lá da cidade? Aí Então, como já- é que esse cara te dá uma RT de um engenheiro que nem sabe o que ele está fazendo? Mais isso louco é é o engenheiro que complicado. assinou, Com né? certeza. E tá cheio, né? Tá cheio de gente Tá vendendo a cheio, RT por aí. infelizmente. Aqui em Sorocaba, se eu falar para vocês, pode ir lá no CREA lá perguntar, só tem a VR. Eu fui lá fazer essa pesquisa, não tem outra empresa registrada no CREA. Uhum. Então, e como é que estão dando RT? E tá nos orçamentos dos concorrentes lá. Fornecimento de RT e um valor absurdo cobrando pela RT. Então, ou seja, tem um terceiro te fornecendo isso. Então, quando for contratar uma empresa, isso é importante de Com pesquisar. certeza. E é Não, isso não é só a VR, não, mas quando for procurar outra empresa, tem que pesquisar isso. Então, mas aí é justamente esse ponto que você falou que é a nossa dor. Então, numa cidade como Sorocaba, que você tem 800 mil habitantes, só tem a VR que tem esse tipo de cuidado, e aí, cara, imagina se todo mundo passasse a obra para VR, você não ia dar conta de fazer. Sim. E a gente tem um... A gente contrata mais aplicadores, treina a Diz que tá equipe. cheio de desempregado, nós aumenta a equipe. A gente Aí, ó, tá treina, né? Ele disse que não era, então, zoião de Tandera, fogo. Tem que entrar no cronograma. Isso aí, velho. Então, mas assim, aí beleza, vai entrar no cronograma, como você falou, né? A gente sabe que o planejamento em obra, a gente fez até um podcast sobre isso, é algo muito difícil, né? Não só em obra, planejamento em tudo, até pra vida. Verdade. Você vai pro supermercado amanhã, você já pensou no que você vai comprar? Entendeu? Não, você pensa ali na hora. Às vezes você chega em casa e esqueceu de alguma coisa. Então, planejar é difícil. Então, por isso que eu acabo gostando de métodos que a gente consegue fazer na obra. Eu sou fã disso. Eu sou fã disso, de chegar pro meu pedreiro e falar assim, cara, é fácil. Olha, faz isso, faz assim e vai ficar bom, né? Beleza, eu gosto muito da manta, né? Eu sou fã da manta. Quando eu faço a manta, eu durmo muito mais tranquilo do que com a argamassa polimérica. Essa é a verdade, né? Mesmo entendendo aí que os especialistas, como vocês, falam que funciona,
né? Eu fico mais tranquilo. Mas o grande problema é esse, é você encaixar o seu planejamento no meu, para você me atender e até em lugares fora da cidade, por exemplo. Aí você começa a colocar muitas variáveis no meu processo que já é muito complexo. E o duro também, Hugo, é assim, que nem você falou, eu confio mais na manta. Os sistemas em si de impermeabilização, eles funcionam. O problema é quem coloca a mão. Tem uma frase que um grande amigo nosso usa, o Isaías fala: a partir do momento que você coloca a mão na ferramenta, você tem o dever de fazer acontecer. E é a realidade. Eu aprendi isso com ele há 10 anos atrás, e aí acompanhando, você vai vendo que é a realidade. Quantos erros a gente pega, coisas simples, que às vezes um banheiro de 3, 4 metros quadrados, o cara não consegue impermeabilizar, e você fala, caramba, tão fácil aqui, imagina. Mas você vê que nem a gente pensar, né, a argamassa polimérica é um sistema simples, e que a gente vê também pelo menos eu tenho percebido uma demanda aí de algumas construtoras até quererem treinar a mão de obra própria para impermeabilização de áreas internas com polimérica. Mas você vê quanto detalhe que a gente falou aqui hoje, né, de consumo, de estruturação, de... A gente falou no podcast de impermeabilização de áreas molhadas também, caimento. Então, às vezes, parece muito simples, né? Mas não é. E até isso aí que a Marissa comentou, desculpa, Vitor, até isso que a Marissa falou, muitas construtoras nos chamam hoje para fazer treinamento a respeito disso, argamassa polimérica. Aí, muitas vezes, eu gosto de usar a metodologia do quê? Chegar lá, eu deixo eles fazerem do jeito que eles estão acostumados. Depois que eles fizerem, eu vou e coloco a mão na massa. Boa. Porque se eu for fazer, eu vou fazer certo. Eu sei o processo, eu vou pegar a ferramenta limpa, eu vou limpar a área. Não, faz do jeito que vocês estão acostumados. E aí você consegue identificar ali 7, 8 erros. Aí depois você fala, e se a gente fizer desse jeito aqui? Muita gente fala, nunca ninguém falou isso pra mim. Caramba. Que top essa metodologia sua. Você tá mapeando todos os erros primeiro para depois vir com a solução. Exatamente. Boa, cara. Gostei, hein? Na argamassa polimérica a gente tá falando, né, de uma coisa simples e um erro que acontece diariamente em obra aí que a gente vai. Por exemplo, o bicomponente acontece muito isso, o pessoal tirar um pouco da quantidade do pó. Né? A dosagem que tá lá é exata, Verdade. Misturar o pó e o líquido é exato aquilo ali. E aí só que ele cria uma pasta bem, vamos dizer assim, ela fica bem pastoso, ela é uma pasta grossa, assim, vamos dizer, né? E ele aí quer deixar mais mole, né? Mais fácil de aplicar, ruim né? de aplicar e tira um pouco do pó para poder facilitar a aplicação. E aí foi feito todo um estudo lá na fábrica para aquela dosagem, e aí vai o cara lá e tira. Ou se pegar o monocomponente, que agora mistura põe água... Põe menos água. Não, põe mais água. Muito mais água. Põe mais água. E ou para ficar mais mole, né? Mais fácil de aplicar. Isso, porque fica mais gostosinho de aplicar, né? Mas isso não funciona, né? E esses casos Uma vez eu fui fazer uma assistência e chegou lá o cliente reclamando da argamassa polimérica, e aí eu cheguei e questionei o porquê que ele estava reclamando. O cara teve a coragem de falar que o gosto da argamassa polimérica era diferente. Ele tinha provado a do concorrente. Meu Deus, não acredito nisso. Eu não acreditei. Ele avalia pelo sabor? Exatamente, coloquei o gosto da argamassa. Eu falei, gente, o cimento, você tá colocando cimento. É o cara que conhece a argamassa. De impermeabilização essa de argamassa. Você trocou alguma resina lá. Já não sei. Tá então coisas que você vê, você fala, caramba, no meio da construção civil você vê de tudo. Caraca, essa foi... Veda top sabor baunilha. Quase isso. Aí você fica sem reação. Você fala, caramba. É muita questão assim que você vê no dia a dia, você fala, da onde que eles tiram? Aí mas é que a gente vê muita gente, infelizmente, despreparada, né? Totalmente. Fazendo serviços de impermeabilização. É porque, infelizmente, na construção civil é um canal que as pessoas optam por ganhar um dinheiro e aí começa a fazer daquele jeito errado. Eu costumo dizer, o servente que assenta bloco hoje, ele vira pedreiro amanhã. E aí o cara já acha que ele é master blaster e fala, eu vou fazer. Muitos aplicadores, né? Abrem empresa de aplicação, trabalha com uma empresa amanhã. Tem um monte, né? Que às vezes tem gente que trabalhou aí com nós mesmo lá, 3 meses aplicando manta. De abrir uma empresa de aplicação. Daí, tipo, o que ele entende da parte técnica, né? Porque uma coisa, até em um podcast vocês perguntaram, né? Como treina esse cara, você perguntou, né? É mais o encarregado tem que passar antes para ver, ele tem que passar depois, ele tem que acompanhar, se tem um detalhe específico, ele tem que passar. O aplicador não consegue ter toda essa parte técnica de todas as áreas, assim. Ele sabe passar, que nem tem cliente que fala assim, eu perguntei pra ele falou que vocês pediram pra ele fazer. Mas é a realidade, tá ali pra aplicar, alguém passou antes pra orientar o porquê dele fazer isso, né? Teve uma outra ocorrência que eu fui atender e não era nem de manta asfáltica, era membrana acrílica. Cheguei lá, o cara chamou, aí tava
tudo errado, né, para variar. E aí o dono da obra, reclamando do nosso produto, chamou o aplicador. Aí chegando lá o aplicador, era um chinês, eu não esqueço porque foi até engraçado, que aí quando chegou lá o cara começou a debater na minha frente e eu de lado olhando. O chinês e o aplicador? Eu contratei você para você fazer a impermeabilização, aí é o que você fez, o cara tá falando que tá tudo errado. Ele olhou pro Donald e falou assim, fui contratado para pintar, não para impermeabilizar. Nossa, o chinês falou isso? Nossa. Então, pra você ter ideia, era tipo assim, eram 20 baldes para dar o consumo, ele tinha usado 5. E aí, na cabeça dele, aquilo que você falou de tinta no início, ele cobriu a área, sem consumo nenhum, começou a vazar, ele falou, fui contratado para pintar, não para impermeabilizar. Eram 20 e ele 20 usou baldes, ele 5. usou 5. Meu Deus. Deixei os dois discutindo lá, olhei pro dono e falei, o que eu te disse lá no início, só matou a minha resposta, eu precisava ouvir isso. Sim. Então porque o cara culpou o fabricante, então é bem complicado isso. Por isso que a gente tem que ter um jogo de cintura muito grande quando vai fazer uma visita por conta disso, porque o cara já tá bravo de tudo. E aí você chega lá, você vai falar mal do cara que ele tem confiança, então tem que ser bem... Eu geralmente não chego sorrindo, já chego mais sério, tento explicar da forma mais possível. Muitas vezes o cliente entende, outras não, então você tem que ter um jogo de cintura. Às vezes eu não falo na hora, eu mando o laudo técnico depois para ele. Então tem... essas coisas. Você vai pegando os macetes da assistência, né? Tem aí, ó. A gente vai aprendendo. Tem que ser assim. Viu, Fernandão? Eu tô precisando de uns caras bons assim, igual esse chinês aí, ó. Tudo que eu peço pro cara fazer, o cara só faz aquilo. Né, então? Bom, né? Porque tem... Se achar o cara que faz... Exatamente, né? Fui contratado para rejuntar, né? Só sei rejuntar. Às vezes é preciso. Mas acontece muito isso mesmo. Na loja também, de comprar produto, vem com uma medida e acontece isso, né? A gente não ter feito a visita, né? Então traz lá a medida, tenho tantos metros lá de impermeabilização, a gente calcula aquilo por metro quadrado, só vai usar isso aqui. Aí vai usar 10 balde. Ah, não, mas acho que 7 dá. Mas Como 10, assim, né? eu acabei de calcular pra você. Acho que 7 Não, eu vou levar 7, se faltar eu volto buscar. Ai, não meu é Deus. isso, né? E às vezes leva 7 e volta a devolver 2, perguntar se eu não pego de volta. Nossa. Já aconteceu também. Achava que era só comigo. Já aconteceu um monte de vezes, de trazer no carro e falar, ó, sobrou lá, o cara já deu 3 demão. Não é 3 demão. É aproximadamente, né? Por isso que a gente não gosta de falar em demão na impermeabilização. Exatamente. Quilos por metro quadrado. Pense pelo lado bom, né? Pense pelo lado bom. Ainda você tá vendendo, sei lá onde que é a obra desse cara, ele vai aplicar lá tudo errado, ok. E os caras querem fazer isso na minha obra, né? Sim. Pois é. O que você ia falar pra mim? Que a impermeabilização é totalmente diferente de pintura. Que as pessoas confundem muito isso. Pra gente explicar, não, impermeabilização é principalmente quando é parede externa aí, meu. Você vai explicar, é complicado. Boa. Tem alguma dúvida extra aí? Alguém? Acho que deu pra falar bastante sobre o muro de arrimo, né? Ficou bem claro, hein? Bastante Show de assunto. bola, hein? Ficou bacaníssima mesmo. Ô Maressa, o Vitão vem aqui, faz propaganda da VR todo episódio só em oculto. Você já percebeu isso aí, né? Nas entrelinhas, Nas né? entrelinhas, né? A VR, isso. A galera que tá ouvindo isso aí fala, pô, meu, eu tô aqui na Bahia, eu vou lá comprar essa VR lá, né? Vamos abrir uma lá. Aí, ó, tá Tem vendo? demanda lá, nós vamos embora. Expandindo já. Viu, bicho, e ele fez um monte de propaganda da Vedacity aqui também, falou de Veda Top, Veda Prem, Via Plus 5000, Podia né? perder viagem, não. Falei bem dos concorrentes também. Viu, Marissa, fala da sua empresa, vai. Pelo menos um pouquinho aí, só pra você... Tem que falar, né? Tem que falar. Bom, a gente já viu que impermeabilização parece simples, mas não é. Né? Então, uma pergunta que o Hugo fez aqui no começo, né? Como saber qual produto utilizar? Então, a gente precisa sempre de um projeto. Né? A gente comenta que para a gente ter sucesso na impermeabilização, eu preciso ter uma especificação correta, uma mão de obra de qualidade e um produto de qualidade, né? Se um desses falhar, a impermeabilização vai falhar. Então, o primeiro ponto é a especificação. Então, não tem produto ruim, né? Tem produto utilizado no local errado. A gente comentou vários aqui, né? Da polimérica rígida estruturada, da manta na face negativa, né? De não ter resistência. Então, para isso, contratar um bom projetista, né? Um bom consultor que pode te assessorar aí tanto na parte da especificação, na parte da fiscalização, que o Hugo comentou, que às vezes os engenheiros de obra podem ter um pouco mais de dificuldade nessa parte específica, né? Tendo um consultor, né, um especialista na obra para fiscalizar ou até mesmo para treinar, né, a equipe da construtora ou do engenheiro para conseguir fazer essa fiscalização.
Então, a Imper Solutions oferece todos esses serviços com preço ótimo e atendimento excelente. Então, tá dado o recado. Recomendo, gostou. Ó, foi bom, hein? O Hugo mesmo já comprou o serviço. Então, É isso que eu ia falar agora. Se você quer ter projeto de impermeabilização, produto da VR e Fernandão, ó, fazendo um podcast aqui, ó, com pessoas preocupadas em querer fazer bem, vai lá pra Construtora Sunem. Até rimou, ó. Isso aí. Tá aqui na tela. Nóis, não passa nada, Não né? passa nada, não passa nada. Garantido. E aí, Fernandão, gostou do papo? Gostei, meu. Obrigado mais uma vez. Me senti em casa realmente. Vocês deixaram bem à vontade aí. Falar de impermeabilização, eu falo pro Vitor, a gente fica aí o dia, a noite inteira falando. Né? Muito obrigado mesmo. Parabéns pelo programa. Espero voltar outras vezes. Pra gente poder bater outros papos aí. E continuem assim. Legal, obrigado, Fernandão. Como é que eu te encontro na rede social, Fernando? Pode me encontrar como... Agora tem o Instagram, Fala Fernandão. Tem? Esse eu vou ter que seguir. Então. Como é que tá lá? Fala Fernandão. Fala Fernandão. Esse é o Instagram oficial seu? Não é oficial, foi criado recentemente. Mas tem esse e tem o meu Venanfer 3. Pode procurar lá também. Venanfer 3? Isso. Parece nome de produto de impermeabilização, né? é que o meu sobrenome é Venâncio. Então, muita gente já me chama de Fernando Vedacity. Fala, que é Venâncio meu sobrenome. Ah, legal. E o seu, Marissa, na rede social? @menezesma ou @impersolutions. Né, também, né? É verdade. Sigam os dois. Sempre tem dicas lá. Boa. E o seu, Vitão? @VR Impermeabilizações. Esse cara, ele não tem nenhum dele pra ele nem falar, né? Esse negócio dele é só propaganda. O Victor é só negócio. Rede social negócio. É só pra negócio, Exatamente. Entendeu? Eu vejo, fico acompanhando lá. Eu não conheço o CPF, só conheço o CNPJ aqui só. Se a pessoa quiser saber da minha vida, não vai conseguir por rede social, não. Mas nem churrasco, porque também não chama, viu, gente? Tá certo. Tá vendo? Nem churrasco. E quem quiser me seguir lá, segue lá, @Professor das Obras no YouTube. Tem um canal de cortes, tá? O pessoal tá seguindo mais o canal de podcast. Verdade. Vocês gostam de assistir vídeo de 1h16, 1h17, mas tem lá os melhores momentos desses podcasts. Muito legal os cortes. Que a gente faz. Pô, e aí às vezes responde aí uma pergunta rápida pra você. Por exemplo, aqui esse podcast a gente vai colocar a história do chinês. Que Com certeza. Essa entrou pra história. Hein? Então. Quer escutar só a história do chinês? Vai ter lá um corte pra você. Beleza? Professor das Obras, segue lá. Pessoal, ficamos por aqui. Um grande abraço e tchau. Tchau. Valeu.